pessoal, um comparativo extremamente aguardado aí por vocês, os nossos internautas. Então vamos lá, começar falando desse carro aqui, o veterano, né, Volkswagen Nivus, modelo que fez bastante sucesso no mercado brasileiro. Aliás, ele já passou aqui no nosso canal em vários outros comparativos, só que tem um detalhe. Todos esses outros comparativos que a gente fez com o Volkswagen Nivus, ele não era exatamente o concorrente mais direto, né? Eram carros que estavam ali próximos em matéria de proposta ou precificação. Justamente por isso, agora a gente traz o mais direto concorrente para o Volkswagen Nivus, que inclusive é o lançamento mais recente aí da marca italiana Fiat. Estamos falando aí do novíssimo Pulse. Esse sim, chegou projetado para combater diretamente o Volkswagen Nivus. E aqui nesse vídeo, pessoal, a gente vai confrontar as duas versões topo de linha. Então nós temos aqui o Fiat Pulse na versão Impetus, combatendo o Volkswagen Nivus na versão Highline. Tem muita coisa legal para vocês conferirem nesse vídeo. E já de cara vai um esclarecimento. O Fiat Pulse já nasceu modelo 2022. Entretanto, esse Volkswagen Nivus que vocês estão vendo aqui com a gente, ele é modelo 2021. E por que a gente trouxe esse carro e não o modelo 2022? Pois bem, a Volkswagen não tinha ainda em sua frota o modelo 2022. E aí se a gente fosse esperar esse carro, ia acabar demorando esse comparativo. A gente trouxe o 2021 porque as mudanças para o 2022 são pequenas. E ao longo do vídeo nós vamos explicar pontualmente tudo isso. Mas o que é importante, estruturalmente o carro e as suas funções principais são exatamente iguais entre o modelo 2021 e o modelo 2022. Visual é o primeiro ponto que a gente vê grandes diferenças entre os dois modelos. Começando pelo carro da Volkswagen, aqui a gente tem aquele visual mais clássico da marca, que inclusive a gente vê proximidade com outros modelos. E por conta disso, o Volkswagen Nivus tem um visual mais esportivo, que lembra mais um automóvel de passeio. Até mesmo à frente tem esse desenho mais, digamos assim, afilado. Quando a gente vem aqui no carro da Fiat, o design é totalmente diferente. A Fiat aqui procurou buscar um visual mais encorpado, que dá mais a sugestão aí de um, abre aspas, SUV. A gente até vê uma frente mais alta. Dessa forma, as diferenças de estilo são bem marcantes. Na iluminação dianteira, eles são parecidos, mas não iguais. Quando a gente olha para o carro da Volkswagen, tudo aqui na frente é LED. Então a gente tem a assinatura de lanterna, luz de rodagem diurna, farol baixo e farol alto, tudo em LED. Até mesmo a luz de pisca em LED. E o farol auxiliar ali embaixo, também conhecido como farol de neblina, também em LED. Quando a gente vem aqui no carro da Fiat, parece que é tudo igual, mas olha só. Luz de rodagem diurna e luz de lanterna em LED. Farol alto, farol baixo em LED. Farol auxiliar em LED, porém a luz de pisca a Fiat deixou incandescente. Nesse ponto, Volkswagen Nivus levou. Quando a gente fala de assistência de condução, temos duas soluções bem diferentes. O carro da Volkswagen utiliza um radar ali atrás do símbolo da Volkswagen. Já o Fiat Pulse tem a solução de uma câmera instalada ali no para-brisa atrás do espelho retrovisor. O radar do Volkswagen Nivus opera em uma frequência de 77 GHz e por conta dessa emissão de ondas eletromagnéticas, ele consegue medir com muita precisão a distância em relação ao veículo da frente. Baseado nisso, nós temos aí, por exemplo, o Front Assist, que é aquele sistema que monitora sempre a frente do carro e numa eventual colisão ele freia o veículo para mitigar ou evitar essa colisão. E também por conta desse radar, a gente consegue ter aí o controle de cruzeiro adaptativo, o famoso ACC. Aliás, o Volkswagen Nivus na categoria continua sendo o único veículo a oferecer aí o ACC. No Fiat Pulse nós temos a câmera. Aliás, essa tecnologia veio da Fiat Toro, então a Fiat conseguiu trazer tecnologia de veículos de categoria superior. Essa câmera monitora permanentemente o que acontece à frente do veículo, então ela também tem um sistema de frenagem de emergência, observando quando você se aproxima muito de um veículo. E essa câmera tem um outro recurso, que é o sistema de permanência de faixa, então ela consegue enxergar a faixa de rolamento quando você está, por exemplo, na estrada, e quando você começa a sair da faixa,
o carro pode te avisar e até mesmo atuar sobre o volante para centralizar o veículo na faixa. E tudo isso você consegue configurar diretamente pela central multimídia do carro. Ambos os sistemas têm o objetivo de auxiliar o motorista e nos dois carros você tem a frenagem de emergência. Entretanto, olha só, aqui você tem o controle de cruzeiro adaptativo, mas não tem o sistema de permanência de faixa. Já aqui você tem a permanência de faixa, porém não tem o controle de cruzeiro adaptativo. Motorização é um ponto onde os dois carros são muito próximos. Para começar, os dois têm motores 3 cilindros turboalimentados com sistema de injeção direto de combustível. E olha só, outra coincidência, os dois possuem o mesmo torque máximo, que é de 200 Nm ou 20,4 kgfm, mas tem diferença. Aqui no carro da Volkswagen, um motor que tem o código EA211 tem a potência variando de 116 cavalos na gasolina a 128 cavalos no etanol. O torque máximo é obtido aí a 2.000 rotações por minuto. Vocês já vão entender por que esse número é importante. E olha só, aqui nós temos duplo comando no cabeçote, tá? E as válvulas têm variação, tanto na admissão quanto na exaustão. E este comando aqui é acionado por correia dentada. Já aqui no carro da Fiat, pessoal, esse motor aí fica sobre a sigla GSE e a Fiat batiza ele de T200. Na prática, estamos falando do motor 1.0 3 cilindros, que é praticamente aquele motor 1.3 que a gente já viu na Toro com um cilindro a menos. Mas olha só, a potência máxima aqui varia de 125 cavalos na gasolina a 130 cavalos no etanol. Portanto, ele é um pouquinho mais potente que o carro da Volkswagen. E outro detalhe, ainda que o torque máximo seja o mesmo, aqui ele é atingido a 1.700 rotações por minuto, portanto, numa rotação um pouco mais baixa que o carro da Volkswagen. Aqui nós temos apenas um comando no cabeçote, e esse comando é acionado por corrente, como a gente sabe é a corrente da menor manutenção. E aqui a gente também tem válvulas com controle variável, tanto na admissão quanto na exaustão. Aliás, estamos falando do sistema Multi-Air 3, que é bastante eficiente. Se os motores são próximos e parecidos, quando a gente chega no câmbio, a coisa muda e muda bastante. Aqui no carro da Volkswagen é um câmbio automático convencional que usa aquela construção de engrenagens planetárias. Então aqui nós temos efetivamente 6 marchas bem definidas. Quando a gente vai para o carro da Fiat, é totalmente diferente. É um câmbio CVT continuamente variável e esse câmbio simula 7 marchas. O ponto curioso é que o fornecedor de câmbio é o mesmo, é a Aisin japonesa, mas com tecnologias bem diferentes. Mas motor e câmbio não fazem tudo sozinho. Tem aqueles outros dois numerinhos mágicos, né? Peso potência e peso torque, ou seja, quantos quilos para cada cavalo ou quantos quilos para cada quilograma-força-metro. E aí fica assim. Se a gente falar de peso potência, o carro da Volkswagen tem 9,4 quilos para cada cavalo e o carro da Fiat tem 9,5 quilos para cada cavalo. A relação peso-potência é melhor no carro da Volkswagen. E o peso-torque, mesma coisa, olha só, aqui no da Volkswagen, 58,8 quilos para cada quilograma-força-metro e no carro da Fiat, 60,6 quilos para cada quilograma-força-metro. Se a gente fosse basear apenas nesses números aqui, poderíamos dizer que o carro da Volkswagen talvez tivesse melhor resultado no 0 a 100. Só que aqui existe um coringa, porque aqui é um câmbio automático de 6 marchas que vai fazer uma troca de marcha de uma para outra. Já aqui nós temos um câmbio continuamente variável, que a gente sabe que nesse ponto ele consegue ser mais eficiente. Moral da história, vai ser uma disputa interessante. Olhando os dois carros aqui do lado, pessoal, a gente tem muita coisa para contar, mas eu vou começar pela questão do estilo, porque os dois têm opcional em relação a isso. No Volkswagen Nivus existe um pacote opcional que deixa as rodas escurecidas, o espelho lateral pintado em preto e a parte superior do teto pintada em preta. Aqui no carro da Fiat não é diferente, porque vocês estão vendo aí, a carroceria de uma cor, a coluna A, o espelho lateral e a parte superior do teto pintado aí num cinza, ou seja, isso também é um opcional no carro da Fiat. Falando da construção dos dois modelos, pois bem, ambos os modelos têm suspensão independente na dianteira do tipo McPherson e semi-independente com eixo de torção na traseira. Agora, olha que curioso, porque o carro da Volkswagen tem freio a disco nas
4 rodas, enquanto o carro da Fiat tem freio a disco dianteiro e tambor traseiro. Eu já expliquei várias vezes aqui no canal que o carro ter freio a disco na traseira não significa que ele freia mais, mas ele freia melhor por mais tempo. Por quê? O freio a disco vai aquecer menos do que o sistema tambor. Então vou dar um exemplo clássico onde isso acontece. Imagine que você está descendo uma serra longa, está com o carro carregado, 5 pessoas mais bagagens. Você vai descer essa serra o tempo inteiro com o pé no freio. Não é o indicado, mas muita gente acaba fazendo isso. O freio a disco consegue dissipar melhor o calor nessa situação e quando você precisar fazer uma frenagem de emergência, aqui atrás o freio vai estar mais preparado para fazer a atuação nas rodas. Mas e aí, o freio a tambor é sempre ruim? Não necessariamente, porque tudo depende do projeto que foi feito para a frenagem do carro. Agora, tem um ponto que não há discussão em relação ao freio a tambor, que é no caso da manutenção. O sistema de tambor é muito mais barato para fazer a manutenção na hora que você precisa, por exemplo, trocar a lona. É mais em conta do que você ter que trocar, por exemplo, as pastilhas traseiras. Aí na imagem a gente também consegue ver que os carros têm tamanhos diferentes. Então vamos começar onde o carro da Volkswagen Univos é maior. O comprimento, aqui nós temos 4,26 m contra 4,09 m no carro da Fiat. Distância entre eixos, aqui são 2,56 m contra 2,53 m. Outro detalhe, a bitola, a largura ali das rodas do carro. Aqui no carro da Volkswagen nós temos 1,53 m contra 1,49 m. Já o carro da Fiat, ele consegue ser mais largo, com 1,77 m contra 1,75 m, e ele também é um pouquinho mais alto, 1,57 m contra 1,49 m. Os carros também têm diferença no REC do teto, ambos são funcionais. Aqui no carro da Volkswagen, o REC é flutuante, você vê que ele não encosta aqui no teto do carro, a não ser nas extremidades. Quando a gente vem no carro da Fiat, aí o REC ele é contínuo ali no teto. Entretanto, os mais atentos vão observar que existem 2 tipos de fixação. Um através de ganchinho e um através de parafuso. Ou seja, aí é uma questão novamente de escolha pessoal de cada cliente. A gente sabe que esses 2 veículos têm aí essa proposta de crossover, pelo menos é assim que a gente chama aqui no canal. Mas no mercado o pessoal gosta de chamar isso aqui de SUV. Bom, de toda forma, esses carros eles precisam ter alguma capacidade aventureira, aquela aventura light no fora de estrada, né? Basicamente estradinha de terra sem muitas dificuldades, afinal de contas, eles são carros com tração nas rodas dianteiras. E para isso eles precisam ter alguns números. Começando aqui com o carro da Volkswagen, olha só, o ângulo de entrada aqui na frente desse carro é de 18 graus. O ângulo de saída lá atrás, 26,1 graus. E o vão livre em relação ao solo é 16,6 centímetros. Já quando a gente vem no carro da Fiat, os números são bem mais expressivos. Aqui o ângulo de entrada é de 20,4 graus. O ângulo de saída lá atrás, 31,6 graus, a altura em relação ao solo, 19,6 centímetros, e aqui a gente tem até a informação do ângulo central, que nós não temos na Volkswagen. No caso aqui o carro da Fiat é 21,3 graus. Só por aqui já dá para dizer que o carro da Fiat deve sair melhor nesse tipo de teste, mas a gente vai fazer o teste em lombada. Agora, o que eu já vou adiantar para vocês, no lançamento do Fiat Pulse tivemos a oportunidade de andar numa pista light de 4x4 e o carro foi muito bem. Entretanto, a gente já sabe que essa não é a melhor vocação aí, por exemplo, do Volkswagen Nivus. E tem mais alguns detalhes interessantes, como por exemplo, rodas e pneus. Os 2 carros vêm com roda em liga leve diamantadas, que são essas rodas que têm 2 tons. E nos 2, as rodas são aro 17 polegadas. E os pneus, curiosamente, é o mesmo fornecedor de pneu, inclusive com o mesmo modelo. Mas olha só, os pneus têm medida de largura 205, os 2 são iguais. Entretanto, o perfil é diferente. No carro da Fiat é perfil 50 e no carro da Volkswagen é perfil 55, é um pouquinho mais alto. E isso pode interferir, entre outras coisas, no conforto ao rodar. E as assistências? Pois bem, os 2 carros possuem 8 sensores de estacionamento, são 4 aqui atrás e 4 lá na frente. E os 2 também possuem câmera de ré. Entretanto, o carro da Volkswagen tem um assistente a mais, que é o assistente de frenagem em manobra.
Então quando você está fazendo aí uma manobra e está se aproximando muito do obstáculo, ainda que o sensor te avise e você não perceba, ele freia o carro automaticamente para tentar evitar ou mitigar a colisão. Isso só acontece em baixa velocidade, mas o carro da Volkswagen tem isso, tanto na manobra de marcha ré, quanto a manobra para frente, e o carro da Fiat não oferece. Aqui atrás também tem coisa legal para a gente destacar. É claro que os estilos são bem diferentes entre os dois carros, mas vamos nas questões técnicas, no caso iluminação. O carro da Volkswagen tem iluminação em LED na assinatura de lanterna, na luz de freio e na luz de ré. Já a luz de pisca é incandescente. Quando a gente vem para o carro da Fiat, aliás, vocês estão vendo essa bela assinatura luminosa, né? É um vermelho bem intenso e leitoso. Isso aqui é a iluminação de lanterna, que é em LED. Em LED também a gente tem a luz de pisca, já a luz de freio e a luz de ré são lâmpadas incandescentes. Então, ainda que no carro da Fiat o visual seja mais bonito, a solução mais completa está aqui no carro da Volkswagen. Banco traseiro, vamos começar aqui pelo Volkswagen Nivus, que tem 2,56 m no entre-eixo. Não é um número tão generoso, mas olha só, arrumei o banco dianteiro de forma confortável para que eu dirija o carro. Então o que a gente tem aqui? Em matéria de espaço, aproximadamente 4 dedos entre o meu joelho e o encosto do banco. Não é muita coisa, mas a gente ainda tem algum espaço. Movimentação de pés é um pouquinho restrita, né? Não é não tão espaçoso assim. Quando a gente vem aqui para a porta, em matéria de acabamento, ó, aí é tudo plástico, tá? Plástico de cima a baixo, não tem nada acolchoado, não tem nada aí com material mais elaborado. Entretanto, aqui na porta, você encontra um espaço que dá para você colocar ali uma lata ou até mesmo uma garrafa PET dessas aí de até 500 ml. Então você tem um espacinho interessante ali. Recursos, quais são os que você encontra aqui nesse carro? Você tem esse ganchinho aqui na lateral da coluna B, que é muito bom para você, por exemplo, pendurar uma jaqueta, tá? Mas não tem aquelas alças de segurança aqui. A gente encontra também iluminação aqui, em lâmpada incandescente, mas tem para a esquerda e para a direita, para leitura, por exemplo. A gente ainda encontra saída de ar-condicionado para o banco traseiro, e uma porta USB convencional para você manter aí um dispositivo carregado. E por fim, eu vou destacar aqui, ó, porta-revista do lado esquerdo e do lado direito. E aí os recursos vão parando por aí no Volkswagen Nivus. E no Fiat Pulse, como é que é o espaço do banco traseiro? Mesmo critério para o banco do motorista, e olha só, pessoal, por incrível que pareça, eu tenho aqui 5 dedos de espaço, tem mais espaço aqui em relação ao banco. Lembrando que esse carro aqui tem 2,53 no entre-eixos, ou seja, o entre-eixos é menor. Qual é a mágica? Bom, quando a gente chegar no porta-malas a gente vai descobrir. Mas olha só, pessoal, a movimentação de pés aqui também é mais ampla do que o Volkswagen Nivus, não há dúvida nenhuma em relação a isso. Quando a gente vai para a porta, mesma situação do Nivus, né? Tudo plástico. Porém, quando você olha o acabamento do plástico aqui na porta, a gente vê que existem padrões diferentes do plástico. Então, visualmente, até mesmo ao toque, aqui acaba sendo um pouco mais interessante. Também temos espaço ali na porta para colocar uma garrafa ou lata, só que o espaço é menor. Se você colocar a garrafa e lata, você não coloca mais nada. No Volkswagen Nivus ainda sobra espaço para você guardar mais algumas coisas. Então vamos falar dos recursos que a gente tem aqui atrás. Ó, não tem aquele ganchinho aqui do lado, mas tem a alça de segurança aqui no teto e também tem um ganchinho aqui para você poder pendurar o cabide neste ganchinho. Bom, o que mais que a gente vê? Lembra dos porta-revistas? Então, esse carro não tem deste lado, mas tem ali do lado do passageiro. E aqui na extensão do console central não tem saída de ar-condicionado, tá? O que tem aqui é um porta-objetos e mais uma porta USB-C, como a gente viu no Nivus. Iluminação no teto. Aqui a gente não tem aquela iluminação individual para os dois lados. Tem essa daqui que fica aqui no centro, que é uma lâmpada só para os dois lados, é em LED. Mas olha só. Estão escutando esse barulho aqui? Então, isso aqui é a montagem do conjunto da lâmpada no teto. Então, apesar do acabamento ser visualmente mais bonito, a qualidade construtiva não é tão boa quanto no carro da Volkswagen. Moral da história. Então a gente consegue ver que não tem um grande campeão, porque se você quiser espaço, talvez seja aqui. Se você quiser recursos como saída de ar-condicionado, guarda-mapas, seja o Volkswagen Nivus. Aí é uma questão muito pessoal de escolha de cada pessoa. Porta-malas nessa categoria também é muito importante. E olha só, antes da gente entrar no detalhe do espaço, vamos falar dos recursos que a gente encontra.
Coincidentemente, nos dois carros nós temos aqueles ganchinhos nas laterais para prender sacolinhas. Eu vou dizer para vocês que no Volkswagen Nivus o ganchinho é um pouquinho mais bem trabalhado, por assim dizer. Os dois carros também têm iluminação do compartimento porta-malas e os dois carros também permitem rebater os bancos traseiros aí na proporção 1/3 e 2/3. E coincidentemente, os dois carros também não usam aquele step fininho que, como vocês sabem, eu não gosto. Os dois têm pneus integrais, ainda que não sejam exatamente iguais dos de rodagem. De toda forma, quando você usa o step, você não tem aí a dirigibilidade comprometida. E quando o assunto é espaço, você tem que prestar bastante atenção, que aqui tem pulo do gato. Aqui no carro da Volkswagen, a marca declara o espaço como 415 litros. Quando a gente vem aqui no carro da Fiat, a marca declara que o espaço aqui são 370 litros. Numericamente vocês devem estar pensando, nossa, mas é tão pequena a diferença? Mas não é não. A diferença é bem grande. E por que isso acontece? Aqui no carro da Volkswagen, esses 415 litros são medição VDA, onde são utilizados aqueles bloquinhos que tem ali, digamos assim, cada bloquinho equivale a 1 litro. Então aqui você coloca 415 bloquinhos. Esta medição aqui da Fiat não é essa VDA. É aquela medição de litros líquidos. É como se você conseguisse encher o porta-mala com líquido. Só tem um detalhe, as coisas que você guarda aqui não são líquidas, né? São objetos físicos. Então, esta medição de 370 litros líquidos, ela é muito maior do que a medição em VDA. Então, se você for medir aqui VDA, vai dar menos. Só que a Fiat não divulga esse número. Então, aqui tem esse pulo do gato que você tem que ficar atento. Mas, de toda forma, quando você olha visualmente os dois porta-malas, aí não tem o que discutir. O Volkswagen Nivus tem muito mais espaço de porta-malas, até mesmo a boca do porta-malas é maior. E ele ainda tem ali um compartimento na lateral para você guardar aquelas miudezas, para não ficar enrolando no compartimento. Então, nesse ponto, não tem discussão. O porta-malas do Volkswagen Nivus é muito superior. E aqui eu vou fazer um adendo, pessoal. Lembra quando eu estava lá no banco traseiro e eu disse, olha, depende muito de como a montadora constrói o banco traseiro? Então, é exatamente isso. Provavelmente aqui no Fiat Pulse, o que a Fiat fez? Recuou um pouco mais o banco traseiro para dar espaço ali para as pernas, mas isso comprometeu o espaço do porta-malas, já que a Volkswagen preferiu entregar um porta-malas maior. E com os bancos rebatidos, como é que fica? Olha só, pessoal, mais uma vez, nenhuma das duas montadoras informou o número pra gente. Só que aqui eu consigo dizer para vocês que o carro da Fiat diminui um pouco a vantagem do Volkswagen Nivus, mas ainda assim o Volkswagen Nivus acaba ganhando. E por quê? Primeiro, vocês devem estar vendo aqui no carro da Fiat que tem ali um acabamento meio amarelado. O que é aquilo? Quando você rebate o banco traseiro do Fiat Pulse, você primeiro tem que rebater o assento do banco traseiro para então deitar o encosto do banco. Isso ajuda a ganhar um pouquinho de espaço, mas fica aquele acabamento ali meio esquisito. Já no carro da Volkswagen você não tem que fazer rebatimento do assento, porém o conjunto todo fica um pouco mais elevado. Mas como o espaço aqui na parte traseira do Volkswagen Nivus ainda é maior do que no Fiat Pulse, eu vou dizer para vocês, com os bancos rebatidos, ainda que a vantagem seja menor, o Volkswagen Nivus continua na frente. Postura ao volante aqui para o motorista. Começando no Volkswagen Nivus, pessoal, aqui, quando você senta, principalmente eu que deixei o banco o máximo possível, você tem a sensação, por exemplo, de estar dirigindo um carro hatchback. Não necessariamente esses carros um pouquinho mais altos, né? Então, eu costumo dizer que, geralmente, o público masculino prefere este tipo de disposição, que você tem mais a sensação aqui de um cockpit. Bom, falando de porta, a gente também tem grande parte da porta feita em plástico. O detalhe é que aqui na região da maçaneta você tem um detalhe em preto piano e você ali onde apoia o braço, esta região você tem aí uma área acolchoada. E o espaço para guardar objetos é interessante, você consegue colocar latas ou garrafas aqui na parte dianteira e ainda consegue guardar outras coisas, como carteiras, óculos, smartphones ali na porta. Então a gente consegue ver aqui uma organização, digamos assim, bastante tradicional. No Fiat Pulse, a posição ao volante já é diferente, você se sente numa posição um pouco mais elevada. Isso acaba agradando normalmente o público feminino, né? Quando a gente vai ali para a porta, olha só, também temos a questão de uso de plástico. A única área acolchoada
é essa daqui onde o motorista apoia o braço. Só que mais uma vez a gente vê um plástico mais elaborado, né? Então aqui você tem um padrão, aqui você tem outro padrão e aqui você tem outro padrão de plástico. Então visualmente é muito mais bonito. Espaço de porta, não dá para discutir. O Volkswagen Nivus tem mais espaço ali embaixo, ainda que aqui permita você colocar garrafa ou lata nesta posição e ainda sobre um pequeno espaço para porta-objetos aqui, ele é menor do que no Volkswagen Nivus. Entretanto, aqui você tem este porta-objetos que é muito prático para você colocar, por exemplo, carteira, né? E o Volkswagen Nivus não tem. Então, novamente, aqui nós temos uma questão de preferência. Pode ter gente que vai gostar mais desse visual e desses porta-objetos separados, ou aquele cliente que vai gostar mais da sensação de cockpit com mais espaço na porta. Antes da gente dirigir o Nivus, vamos falar dos equipamentos, né? Sistema de chave presencial com partida por botão. Quais são os ajustes que o motorista conta? O volante tem ajuste de altura e profundidade manual. O banco, todos os ajustes manuais, inclusive com aquele ajuste milimétrico de altura. O cinto de segurança também tem ajuste de altura. Que outros equipamentos a gente encontra? Aqui na porta, trancamento das portas, né? Trava elétrica, também temos acionamento com simples toque em todos os vidros. E além dos controles dos espelhos, a gente tem aqui a função de rebatimento dos espelhos laterais, né? Aqui no console central temos aqui o descansa-braço, inclusive com porta-objetos aqui na parte de baixo, dois porta-latas, mais um outro pequeno compartimentozinho, tomada 12 volts, alavanca de câmbio. À frente da alavanca de câmbio esse carro não tem, mas na linha 2022 teremos um carregador celular por indução, ar-condicionado digital e automático. Linha 2022 vai ser o Climatronic Touch, continuar sendo digital e automático, porém vai mudar esta telinha aqui. O Volkswagen Play que a gente já conhece bastante, né? Volante multifuncional, inclusive com pedal shifts aqui atrás do volante, né? Então temos vários botões aqui para interagir com o painel totalmente digital, que é o Active Info Display. Também temos botões para interagir ali com o Volkswagen Play e temos até mesmo aqui os botões, né, do controle de cruzeiro, que nesse caso aqui é adaptativo, né? Então a gente tem o controle de cruzeiro adaptativo, mais o botão de atalho aqui para as funções do Front Assist. Temos também aqui o espelho interno com a tecnologia autocrômica, que escurece automaticamente na presença de luz ali atrás. Lâmpadas de leitura aqui convencionais, são incandescentes. Temos também aqui um porta-óculos, parasol com espelho, tampinha e iluminação. A gente vê aqui um conjunto relativamente completo no Volkswagen Nivus. Vamos lá para a nossa manobra, pessoal. Engatando o ré, a gente tem aí a câmera, como vocês estão vendo, não tem modo de visão, tem a linha de guia, porém ela não é dinâmica, ela não acompanha o movimento do volante. E temos aqui os gráficos também, né, dos sensores de estacionamento traseiros e dianteiros. Então vamos lá. O volante tem assistência elétrica e vamos fazer aqui a nossa manobra. Essa câmera de ré podia ter uma resolução melhor, tá, pessoal? Não é uma resolução de imagem tão legal assim, né? A gente já viu carros com melhor resolução. Ó, o sensor de estacionamento, como vocês podem ver aqui, ó, funciona bem. Dá pra gente conseguir fazer a manobra com precisão. Teste de tachão e lombada, né? Então, crossover tem que ter essa proposta. Vamos ver como é que o carro se sai, começando aqui no tachão. Vamos lá? Suspensão não é tão dura, tá? Vou dizer até para vocês que é relativamente confortável em relação aos carros que a gente já testou. Isolamento acústico, ok. Não tem nada de especial, mas também não é tão barulhento assim. Agora vamos ver como é que o carro se sai na lombada. Afinal de contas, mais uma vez, se a gente tem um carro de proposta de crossover, ele tem que se sair bem nesse tipo de obstáculo. Então, vamos lá, 30 por hora, primeira lombada. E na primeira lombada já raspou o para-choque. Então a gente vê aqui que a altura em relação ao solo, pelo menos ali na frente, não é tão elevada assim, né? Segunda lombada eu já vou até reduzir um pouquinho a velocidade, porque a gente já viu que na primeira raspou. Com a velocidade um pouco mais baixa o carro não raspa. Então, moral da história, nesse tipo de obstáculo, você vai ter que tomar um pouquinho de cuidado aí com o Volkswagen Nivus para não ter nenhuma surpresa desagradável. Vamos ver o piso desnivelado agora, isolamento acústico. Razoável. Vamos ver a terceira lombada aqui.
terceira lombada também, eu passei um pouquinho abaixo de 30 e a gente sentiu pegar lá na frente. Moral da história, tem que tomar um pouquinho de cuidado aí com o Nivus nesses obstáculos, né? Mas até aqui, suspensão confortável, não chega a ser assim tão dura. Isolamento acústico para essa categoria de carro, eu vou dizer que está bem dentro daquilo que a gente espera. Vamos para a nossa manobra aqui de fim de rua. Vamos alinhar aqui o carro com o lado direito da guia. Vou usar aqui o espelho lateral direita para a gente ver se está alinhado direitinho aqui com a guia. Sim, agora está alinhado. E vamos lá para o nosso ponto de referência, né, onde a gente faz a parada e vira tudo o volante. Vamos ver. Uma volta e meia do volante, né? Até encostar o pneu na guia. Bom, virou mais que os 90 graus, tá? Bem mais que os 90 graus. Encostou aqui o pneu na guia. Vamos voltar aqui um pouquinho para poder desvirar o volante sem forçar o sistema. E vamos aqui concluir a nossa manobra de fim de rua. E olha, muito bom, hein? O carro aqui ficou deslocado um pouquinho para a direita, ou seja, usou pouco espaço para fazer a manobra quando a gente compara aí com a maioria dos modelos que a gente testa aqui. Foi bem tranquilo fazer a manobra, tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, câmera de ré só traseira. Então, manobrar não vai ser nenhum problema. A questão aqui mesmo fica por conta da altura na lombada, né? Que a gente percebeu que a frente acaba sendo um pouco baixa. Hora de dirigir o Fiat Pulse e ver as diferenças. Também temos o sistema de chave presencial com partida por botão e hoje eu vou destacar que aqui, entre os porta-copos, tem um lugar para você encaixar direitinho a chave, que a gente não encontra isso no Volkswagen Nivus, né? Falando dos ajustes, aqui a gente também tem cinto de segurança aqui com ajuste de altura, volante com ajuste de altura e profundidade e o banco também com todos os ajustes manuais e o ajuste milimétrico de altura. Bom, falando especificamente de volante, pessoal, eles são parecidos, mas o carro da Fiat é melhor acabado, isso não dá para discutir. O volante tem aqui desenhos mais anatômicos, a gente também tem aqui uma parte do couro microperfurado e você tem mais funções nesse volante. Por quê? Tem os pedal shifts, também tem os botões aqui na frente, inclusive para interagir com o painel, que também é digital aqui, só que aqui ele é um pouco diferente, né? A tela é um pouco mais, digamos assim, vertical, não é tão horizontal quanto no carro da Volkswagen. Temos aqui o controle de cruzeiro que não é adaptativo, tá? O botão do modo Sport, em vez de ficar no câmbio, fica aqui no volante. E qual é o diferencial? É que aqui, pessoal, você também tem botões na parte de baixo do pedal shift para interagir com a central multimídia. Então a gente tem um volante aqui com um pouco mais de funções do que a gente vê na Volkswagen. Aqui numa porta a gente também tem os botões com simples toque para abertura e fechamento dos 4 vidros e também temos aí a função de rebatimento dos espelhos. Falando aqui do console, bom, temos aqui o descansa-braço também com porta-objetos, só que aqui a organização do console, ela tem mais compartimentozinhos, né? Então você consegue arrumar as coisas melhor. À frente da alavanca de câmbio tem ali o carregador de celular por indução e em cima tem mais uma prateleirazinha aqui para você conseguir guardar, por exemplo, uma carteira ou algumas outras coisas. Ou seja, neste desenho aqui, o carro da Fiat acabou ficando aí um pouquinho melhor. Ar-condicionado também é digital e automático, só que aqui tem uma organização diferente, né? Porque aqui você tem os botões que, além de ter as funções do ar-condicionado, inclusive esse botão aqui tem uma função dupla, né? Assim você acerta a velocidade, assim você acerta a temperatura. Você tem outras funções que você consegue controlar por aqui. E você também tem a central multimídia, onde você também tem a função aí do controle do ar-condicionado. Bom, o painel à frente do motorista, também temos aqui a tela digital. O espelho aqui dentro também é fotocrômico, né? Você também tem a tecnologia. Temos as luzes de leitura, aqui no caso, pessoal, luz de leitura em LED, tá? Não é incandescente. Não existe aqui o porta-óculos que a gente encontra no Volkswagen Nivus. Aqui também temos o espelho no parasol com tampinha, mas não tem iluminação. Então, como você consegue ver, apesar dos carros serem próximos, existem algumas coisinhas que são diferentes de um para o outro. Vamos lá para a nossa manobra, engatando o ré, e aí eu já vou falar de uma diferença brutal, né? Câmera de ré aqui, a imagem é muito maior e tem muito mais resolução do que no Volkswagen Nivus, indiscutivelmente. Tem a linha de guia dinâmica, tá vendo? Olha lá, pessoal, linha de guia dinâmica, inclusive com esse tracejado,
que se você tiver um engate fica muito fácil de você conseguir acertar ali a carretinha, né? E olha só, também tem aqui imagem de zoom, né? Então nesse ponto aqui, câmera de ré deu um show em cima do Nivus. Bom, volante, também com assistência a assistência elétrica da direção, né? Agora aqui o volante é mais leve, também indiscutivelmente ele é mais leve do que no Volkswagen Nivus. E olha só, ó como você consegue mirar bem no objeto com as linhas de guia, né? Então aqui eu estou usando a árvore como se fosse ali um engate de carretinha. E também temos o sensor de estacionamento, né? Só que como vocês veem aqui, a gente não tem o gráfico aqui na tela. O gráfico fica à frente do motorista no cluster. Então, em manobra de ré, eu vou dizer que o conjunto da Fiat também é um pouquinho mais bem acertado do que o Volkswagen Nivus. Vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada. Vamos ver como é que o Fiat Pulse se comporta aqui nesse teste. Primeiro tachão, alinhando o carro aqui. Olha, pessoal, duas coisas. Me pareceu o Nivus um pouco mais confortável do que Fiat Pulse, tá? Então a suspensão do Nivus me pareceu um pouquinho mais confortável. Em matéria de isolamento acústico, eu vou dizer que os dois carros estão muito parecidos. Difícil dizer qual deles que foi efetivamente melhor. Mas as duas suspensões aqui, do ponto de vista de consistência, estão ok. Bom, vamos lá para o nosso teste de lombada. Primeira lombada aqui, 30 por hora, vamos lá, ó lá. Passou fácil, passou bem, não bateu, não raspou, não demonstrou fragilidade. Aqui o Fiat Pulse foi muito bem. Vamos ver a segunda lombada, 30 por hora. Vamos lá. Também passou bem. Sem fim de curso, sem bater, sem raspar, foi muito bem aqui também. Agora vamos lá para terceira lombada e o piso desnivelado. Vamos ver como é que vai se comportar. Piso desnivelado, isolamento acústico bastante parecido. Terceira lombada 30 por hora. Também, olha pessoal, passou bem, não bateu e não raspou. Agora vamos para a quarta e última lombada. Vamos lá, nos 30 por hora, vamos ver como é que o carro vai sair. Olha, indiscutivelmente, no teste de tachão e lombada, o Fiat Pulse foi bem melhor do que o Volkswagen Nivus. E a suspensão, eu vou dizer assim, pelo menos lá no tachão, ela pareceu um pouquinho mais dura. Já aqui no piso desnivelado, a situação está bem próxima entre os dois carros. Já com o carro alinhado aqui na guia, vamos fazer aqui a nossa manobra, parando aqui no nosso ponto de referência. Vamos virar todo o volante. Ó, uma volta e um quarto, né? Então aqui a gente tem um quarto de volta a menos do que a gente encontra no Volkswagen Nivus. Então vamos lá, fazer a nossa manobra, até encostar o pneu na guia. Ó, o carro também virou um pouquinho mais que 90 graus, tá? Vamos recuar aqui um pouco o pneu para poder desvirar o volante. E vamos concluir aqui a nossa manobra, né? E olha pessoal, eu diria para vocês que os dois carros têm praticamente o mesmo raio de giro, diâmetro de giro. A gente vê aqui que o Fiat Pulse também saiu um pouquinho deslocado para a direita. Então, em matéria de espaço para não manobrar, os dois são muito parecidos. A vantagem é que aqui a câmera de ré tem melhor resolução, né? E a gente também tem um modo de visão de zoom. Os dois carros têm sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, só que aqui a direção é um pouquinho mais leve. Agora, no que diz respeito ao teste de lombada, aí não tem discussão nenhuma. O Fiat Pulse foi muito melhor no teste de lombada, passando as 4 lombadas sem bater e sem raspar. Já o Volkswagen Nivus, como a gente viu, acabou batendo em 2 e a gente teve que reduzir um pouco a velocidade. Moral da história, se for para encarar a buraqueira do dia a dia, o Fiat Pulse irá melhor. Agora a gente vai para a estrada. O primeiro carro que a gente vai testar é o Volkswagen Nivus, né? Para a gente ter uma ideia e relembrar como é que é a dirigibilidade dele. Pois bem, a gente já conhece bem esse motor 200 TSI, esse câmbio automático aqui de 6 marchas, e a gente sabe que nesse uso aqui no semi-urbano, né, conjunto vai muito bem. Então você não precisa demandar muito aqui do acelerador para conseguir ter um bom rendimento do carro. Você dá um toquinho no acelerador, você vê que o câmbio responde bem, você tem uma boa resposta. É um conjunto bem desenhado. O motor de sucesso 200 TSI está num monte de carro aí da Volkswagen. A gente sabe que esse conjunto funciona efetivamente bem.
Bom, aproveitar também já para falar aqui dos assistentes que esse carro tem, inclusive eu já deixei aqui na tela do assistente. E nesse ponto, vocês estão vendo aqui que a gente tem o ACC e o limitador de velocidade. Eu vou usar o limitador aqui para quê? Para a gente poder fazer a velocidade em função de rotação. Então, ó, programei ali limite de 100 km por hora e vamos ver, relembrar na verdade, né, como é que é a rotação aqui. Já fez aqui o teste algumas vezes com o Nivus. E ó, temos ali pouquinho menos que 2.000 rotações. Agora vamos subir aqui para 120, que inclusive é o que essa rodovia aqui permite de velocidade máxima. E olha só, 120 km por hora, temos ali talvez 2.200 rotações. Ou seja, um giro baixo que acaba ajudando na redução de ruído e até mesmo economizar combustível. E vamos agora para a nossa clássica retomada de velocidade, né? 60, 120, subida, ar-condicionado ligado. Acelerando, esse carro até tem modos de condução, né? Então você tem aqui o modo drive, deu um toquinho no câmbio e ele entra no modo esporte. Mas a gente vai fazer no drive que a gente quer uma situação real de uso do carro, né? Como ele se comporta no dia a dia. Então vamos primeiro acertar aqui os 60 por hora e agora vamos pisar tudo, ó. 60. Vamos ver se a gente vai ter espaço aqui na estrada, né? Para fazer os 120. Vamos lá. E olha aí, pessoal, já chegamos aos 120, quando a gente consegue dizer efetivamente que o carro tem um bom desempenho considerando o powertrain, né? Antes da gente testar o controle de cruzeiro adaptativo, existem algumas configurações que você pode fazer via central multimídia. Então você vai apertar aqui, ó, essa engrenagemzinha de configurações, vai vir aqui no menu carro, tem várias coisas para configurar, mas o que interessa aqui pra gente, ó, sistema de assistência. Aqui no sistema de assistência você pode deixar o detector de fadiga ligado ou desligado, e aí você tem configurações do ACC. No ACC, aqui programa de percurso, você pode dizer como é que você quer que ele responda. Se você quer que ele responda de forma econômica, ou seja, ele acelera mais devagar em relação ao carro da frente, modo confortável, normal ou esporte. Ou seja, se você quer que ele responda de forma mais rápida, você coloca no esporte. Eu vou deixar aqui no normal. Além disso, você pode deixar última distância selecionada, ou seja, quando você escolheu aqui no volante a última distância, ou toda vez que você ativar ele, ele já vai pré-determinar uma distância aqui, ó, que pode ser muito perto, perto, médio, longe ou muito longe. Então assim você pode escolher. Eu costumo usar essa daqui, muito perto. E você também tem aí os assistentes de condução de forma geral, né? Aqui você tem assistência frontal, que é aquele alerta de colisão, então sempre ativo. Aviso prévio, você pode escolher como é que você quer que ele te avise. No caso aqui eu vou deixar o aviso cedo e exibir o aviso de distância. Então todas essas configurações você pode fazer para deixar o carro, digamos assim, mais ajustado para sua preferência. Primeira coisa que eu quero testar é justamente o alerta de colisão frontal com a frenagem de emergência. Vamos usar aqui um caminhão como alvo aqui na estrada. Vamos lá, acelerar em direção ao caminhão. Vamos ver. Aí, ó. Você pode ver que ele não só avisou, mas deu aquela cutucada no freio para tentar parar o carro. Ou seja, o sistema funciona muito bem. Agora é a vez do controle de cruzeiro adaptativo. Então vamos ligar ele aqui no volante. Tem aqui o botãozinho para você poder acionar o sistema. E eu vou programar a velocidade. Vamos ver aqui se ele está programado como ACC ou limitador. Ó, ele está como ACC, você pode escolher ACC ou limitador. Bom, já está programado. Setei aqui a velocidade, vou colocar 120 km por hora, que é a velocidade permitida aqui na rodovia. Pelo volante, você pode escolher as distâncias, né? Como eu expliquei para vocês, ó. Você pode colocar aqui uma distância mais longa ou uma distância mais próxima em relação ao veículo que vai à sua frente. Eu vou deixar na mais próxima. A gente já viu aí um veículo trafegando à nossa frente abaixo de 120 km por hora. Vamos ver aqui o momento que ele vai começar a reduzir a velocidade em função da distância que eu programei. Ó, já começou a acontecer isso. Então o carro está programado em 120, mas como o veículo à minha frente está indo numa velocidade menor, o que ele faz? Ele freia o Nivus, né, para deixar a distância que você escolheu. Então a distância de segurança está sendo mantida, que é aquela mínima ali. Agora eu vou trocar de faixa e não tenho nada à minha frente, você vai ver que ele restabelece a velocidade. Esse reestabelecimento de velocidade é aquilo que na central multimídia
Você pode programar de outras formas, né? Você pode colocar de forma econômica, que ele vai fazer isso de forma mais lenta, ou até mesmo de forma esporte, que aí ele vai responder mais rapidamente. Isso independente do modo de condução que você está usando aqui no câmbio. Então, controle de cruzeiro adaptativo nesse carro acaba sendo bastante útil para você não ultrapassar o limite de velocidade na estrada e sempre manter a distância de segurança em relação ao veículo que vai à sua frente. Aproveitando aí para responder perguntas que chegaram no nosso vídeo de agenda, como é que é a rugosidade aí da suspensão e até mesmo isolamento acústico aqui na estrada. Bom, o Nivus, como a gente já conhece, tende a ter uma suspensão um pouquinho mais firme, né? Então é aquele carro que te dá mais aquela sensação de dirigibilidade, de esportividade. Então a suspensão é um pouquinho mais justa. Não é desconfortável, mas é um pouquinho mais firme. Outra coisa, isolamento acústico. Bom, a gente tem que pensar nos carros desta categoria, né? Então, não é ruim. Não é excelente, mas não é ruim. Eu digo que está dentro da média. O que a gente vai ter que ver aqui é em relação ao Pulse, que aqui é que nós temos o comparativo. De toda forma, suspensão aqui já se mostra um pouquinho mais firme e isolamento acústico aqui pelo menos está dentro da média. Hora da gente pegar a estrada aqui com o Pulse e vamos aqui já para o nosso testezinho semi-urbano aqui. Bom, pessoal, esse carro tem o câmbio continuamente variável. Então isso aqui é uma coisa que a gente pode até falar em favor aqui do Fiat Pulse. Por quê? O motor também é turbo, né? Tem uma boa disponibilidade de torque, mas com o câmbio continuamente variável, o que acaba acontecendo, né? Ele deixa a rotação ainda mais baixa, né? Então, quando você acelera o carro, você até tem uma disposição mais interessante. Então, para uso nesse semi-urbano, eu vou dizer que essa solução do câmbio continuamente variável acaba deixando o carro um pouquinho mais confortável. Agora vamos aproveitar para fazer a velocidade em função de rotação, usando até mesmo o limitador de velocidade. Então vou programar aqui o limite em 100 km por hora, em primeiro lugar. Então já está programado, vamos acelerar até 100. E aí o que acontece quando a gente chega em 100 por hora? Ele corta o acelerador, né? Mas como vocês estão vendo ali, ele está passando um pouquinho, agora estabilizou aqui em 100. Ele está dizendo ali que a gente tem aproximadamente 2.500 giros, só que ele está usando o modo CVT. Então vamos colocar o câmbio aqui em modo sequencial e vamos forçar a marcha, né? Vamos forçar aqui a marcha mais alta. Ainda assim ele está mantendo ali os 2.500 giros, simulando a marcha em sétima marcha. Agora vamos subir aqui para 120. Vamos ver como é que fica a velocidade em função de rotação em 120. Primeiro no CVT. Chegando aqui no 120 limitado, você vê, ó, ele deixa quase a mesma rotação. E se a gente comandar a marcha para a sétima marcha, aí ele sobe um pouquinho para 3.000 giros. Mas isso aqui é meramente acadêmico, porque o carro com um câmbio continuamente variável não vai ter necessariamente essa relação definida. Agora vamos lá para o nosso teste de retomada de velocidade, né? Primeiro vamos estabilizar aqui os 60 km por hora e vamos acelerar tudo até 120. Ó, 60 pisando tudo. Você vê que a retomada do câmbio CVT ela é um pouco lenta, mas ela é mais linear, ela é mais progressiva, né? E aqui a gente teve a simulação de marcha. E a gente chegou aqui a 120, ó. Eu tive a sensação de que aqui no carro da Fiat a gente conseguiu ser um pouquinho mais rápido do que no Volkswagen Nivus. Mas vamos ver a aceleração do 0 a 100. Antes da gente testar aqui os sistemas de assistência à condução do Pulse, a gente tem algumas configurações que a gente pode fazer. Para começar, ligar e desligar o sistema de assistência. Então você tem aqui um botão aqui, onde você aperta para desligar, LED aceso está desligado, LED apagado ele está ativo. E como é que você configura ele? Então, de novo aqui na central multimídia, você tem esse menu aqui de veículo, aí você vem aqui, segurança e assistência de direção. Primeira coisa que você pode configurar é o controle do freio de emergência autônomo. E aí, o primeiro menu dele, você pode dizer se você quer ele desligado, apenas aviso, alerta mais a frenagem ativa. Eu vou deixar o alerta mais a frenagem. Você também consegue configurar a sensibilidade, né? A atuação dele. Você pode deixar ele atuando mais perto, médio ou longe. Eu vou deixar atuando mais longe, até para ter mais segurança. Outra coisa que você consegue configurar aqui é o controle de faixa, que é justamente esse botãozinho que você ativa aqui. O alerta de controle de faixa, você pode dizer para ele atuar de forma mais antecipada, de uma forma mediana ou tardia. Eu vou deixar atuando de forma antecipada.
e você também consegue configurar a intensidade com que ele atua sobre o volante, né? Se você quer uma intensidade maior, intermediária ou baixa. E eu vou deixar aqui na intermediária. Bom, com tudo isso pronto, a gente já consegue fazer o teste aqui bem compreensivo da assistência à condução. Primeira coisa que a gente vai testar aqui é o alerta de colisão frontal. Mais uma vez, temos aí um caminhão à nossa frente, vamos acelerar aí contra o caminhão, vamos ver. Como vocês viram aqui, ele também pré-condiciona os freios, mas aqui o alerta é bem mais sonoro do que no Volkswagen Nivus, mas o sistema também funciona ok. Bom pessoal, aqui nós não temos o controle de cruzeiro adaptativo, o que nós temos é o controle de cruzeiro convencional. Então aqui você consegue, por exemplo, setar uma velocidade, só que ela não vai ser ajustada em função do carro da frente, né? Você que tem que frear e acelerar. E nós já temos o sistema de permanência de faixa. Vocês estão vendo que a gente já está aqui na tela, ele está funcionando. Vamos forçar o carro aqui para fora da faixa. Aí, você percebe que a hora que ele percebe que o carro está saindo da faixa, ele atua sobre o volante justamente para trazer o carro aqui para dentro da faixa e dar a indicação amarela no painel que o sistema está atuando. E a sensibilidade disso é aquela que a gente ajusta ali pela central multimídia que eu mostrei para vocês. E caso vocês não queiram utilizar aí o sistema de permanência de faixa, basta vir aqui no console e apertar o botão que ele vai desativar o recurso. Aqui no caso é uma solução diferente, mais para o motorista distraído se manter no centro da faixa, mas não temos aí o recurso do ACC. E o rodar aqui na estrada, como é que é? Pois bem, vamos lá. Isolamento acústico, do que diz respeito a ruído externo, eu vou dizer para vocês que é bastante parecido com o que a gente viu no Nivus, tá? Não dá para dizer assim, este carro é muito melhor do que aquele, ou aquele é muito melhor do que esse. Eles são bem parecidos nesse ponto. O que eu posso efetivamente afirmar é que a suspensão do Pulse, para o rodar na estrada, sim, ela é mais suave. A gente percebe que a suspensão é um pouco mais macia. Aliás, isso é uma característica histórica aí dos carros da Fiat quando a gente compara até mesmo com outras marcas. Então, nesse ponto, não há dúvida. O Nivus tem uma suspensão um pouquinho mais dura, enquanto o Fiat Pulse tem uma suspensão um pouco mais confortável. E o rodar aqui na estrada, começando pela questão do isolamento acústico. Vou dizer para vocês que é um pouco difícil cravar qual carro que é mais silencioso. Eles são muito parecidos nesse ponto, tá? É bem difícil dizer qual deles que é efetivamente mais silencioso. Agora, em matéria do rodar, na cidade, o Fiat Pulse nos pareceu aí um pouquinho mais duro que o Volkswagen Nivus, até porque aqui o perfil do pneu é um pouquinho mais baixo. Agora, quando você vem para a estrada, aí você está trabalhando muito mais mola e amortecedor do conjunto. E nesse ponto, aqui o Fiat Pulse está parecendo um pouquinho mais confortável do que o Volkswagen Nivus, né? Então, o Volkswagen Nivus copia um pouco mais as ondulações do chão e já o Fiat Pulse aqui ele é um pouco mais confortável, porque aí é aquela história, né? Tem a relação da altura do pneu, mas também tem a relação do trabalho de suspensão. Mas eu vou dizer para vocês, ainda nesses quesitos, os carros são bastante próximos. Agora é hora da gente começar a falar dos números práticos aqui dos dois veículos. Mas em primeiro lugar, vamos ver o nosso teste de aceleração de 0 a 100 com os dois carros. Lembrando que a gente vai fazer o teste no modo normal e no modo esportivo nos dois veículos. Vamos ver o resultado. Teste de 0 a 100 aqui com o Volkswagen Nivus. Primeiro o modo Drive, depois a gente vai colocar no Sport com o programa de estabilidade desligado. Vamos ver como é que funciona aqui. Bom, pistolar o carro e vamos embora. Saída é boa. Chegando aqui a 90 e 100. Conseguimos aqui nesse modo 11,31 segundos. Agora vamos testar aqui no modo Sport. Então já passei. E também vamos aproveitar e desligar o programa de estabilidade, que é feito pela central multimídia. A SR desativado para a gente poder sair com o máximo possível aí de potência. Vamos instalar aqui o carro. Será que vai melhorar o 0 a 100? Vamos descobrir. A princípio está parecendo tudo igual, mas vamos ver no cronômetro.
E olha só, pessoal, o 0 a 100 ficou até um pouquinho maior. 11.42, ou seja, o modo Sport serve mesmo só para dar aquela sensação, não para baixar 0 a 100. Agora a vez aqui do Fiat Pulse no 0 a 100, mesma condição, modo normal, ar-condicionado ligado, só que aqui, pessoal, a gente tem o painel, que é esse que você já conhece, ou você tem esse marcador aqui que é o esportivo, né? Ele mostra a força G, ele mostra a potência, a porcentagem do turbo. Vamos usar esse aqui para ver como é que é, né? Fica até mais legal. Vamos lá. Estolar aqui o carro e... Você viu que aqui na estolada ele sobe mais o giro aqui, né? No Fiat Pulse. Fez a simulação de marcha apesar do CVT. E ó... já foi melhor do que o Volkswagen Nivus, fez 10.01 segundos no modo normal. Agora vamos fazer no modo Sport. Agora vamos para o modo Sport, que inclusive o botão fica aqui no volante, bem legal, né? Bem mais fácil de você usar o modo Sport. E também vou ligar aqui o controle de tração, justamente para a gente conseguir ter aí, obviamente, maior quantidade de força possível. Então, vamos estolar aqui o carro novamente e você vê que patina um pouquinho a roda, né? E ó, pessoal, aqui também aconteceu a mesma coisa do Volkswagen Nivus, né? O 0 a 100 deu 10.77, ou seja, o modo Sport mais ajuda na sensação do que necessariamente no 0 a 100. Pessoal, vamos fazer agora um teste aqui, só com o modo Sport ligado, mas sem mexer no controle de tração. Vamos ver como é que o carro sai nessa situação. Vamos lá. Acelerando, estolando e saindo. Conseguimos praticamente o mesmo 0 a 100 de antes, 10.71. O que corrobora, né? O modo Sport não desce o 0 a 100, ele só te dá aquela sensação da dirigibilidade mais esportiva. O Fiat Pulse acabou levando a melhor aí nesse teste de 0 a 100. Muito provavelmente o câmbio CVT acabou fazendo diferença, né? Porque ele consegue entregar ali uma relação aí um pouquinho melhor, uma vez que os dois motores são bastante próximos, mas o Fiat Pulse também tem aí um pouquinho mais de potência. Então, apesar lá dos números de peso potência e peso torque favorecerem o Volkswagen Nivus, a gente viu que o Fiat Pulse conseguiu levar essa prova. E central multimídia? Pois bem, pessoal, vou começar aqui pelo Volkswagen Nivus, aqui é o Volkswagen Play. Aliás, central que nós já fizemos algumas matérias no canal explicando detalhadamente como ela funciona. Então aqui eu vou fazer um resuminho só para a gente poder relembrar. Estamos falando de uma central multimídia aí totalmente touchscreen, não existem botões físicos nela, né? Diferencial dessa central é o fato de você conseguir, por exemplo, instalar diretamente aplicativos na memória da central. São aplicativos de plataforma Android, só que não são todos, né? São alguns aplicativos autorizados pela Volkswagen, que você faz a instalação através aqui do Volkswagen Play Apps. Para isso, a central ela não é conectada, então você tem que conectar a central em algum dispositivo. Aqui no caso você tem um menu de conexão, você tem aqui redes Wi-Fi, e eu já conectei a central, por exemplo, num smartphone roteado, para você poder ter aí a utilização dos aplicativos. E um dos aplicativos que a gente tem aqui é justamente o Waze embarcado, onde ele usa toda a tela aí da central. Você tem obviamente outros aplicativos, um deles é o Meu Volkswagen, onde você consegue controlar várias funções do veículo, como por exemplo o período de revisão, agendar revisões, ou seja, é como se fosse um manual aí online. De resto, nós temos aqui na central algumas informações para você poder configurar o Active Info Display. Você também tem aqui informações do computador de bordo, exibido diretamente na tela da central, né? Então você tem aqui o longo prazo, desde a partida e abastecimento. Essas são as mesmas informações que você tem aqui no Active Info Display. Você também tem aqui as funções basicamente de áudio, né? Então para você configurar as suas fontes de áudio. Essa central, a integração Android Auto é só por cabo. A Volkswagen prometeu aí uma atualização em 2022 para ter o Android Auto sem fio, mas ela permite que você tenha o CarPlay, tanto por cabo quanto por fio.
Outro ponto é que você só tem uma porta USB aqui, tá? Então você ou usa um pendrive para ler música ou você usa o seu celular conectado, né? Duas coisas junto ao mesmo tempo não dá. E você controla algumas funções do carro pela central, como por exemplo abrir o porta-malas ou até mesmo aqui o botãozinho dos sensores de estacionamento que você ativa manualmente. Você tem aí o gráfico dianteiro e traseiro, quando você engata a ré já aparece aí a câmera de ré. E mais configurações que você pode fazer diretamente aqui para esse menu, como por exemplo, controlar o brilho aqui da tela, e você tem outras configurações. Mas de novo, pessoal, se você quiser mais informações aqui do Volkswagen Play, sugiro dar uma olhada nos vídeos do canal, que aí tá bem completo e bem detalhado. E a central multimídia do Fiat Pulse? Pois bem, pessoal, já vou dar uma dica para vocês, porque a gente tem um vídeo no canal que a gente fez da central multimídia do Jeep Compass 2022. Por que eu estou falando isso? Porque essa central do Pulse, ela utiliza o mesmo sistema operacional que a gente tem lá no Jeep Compass e ela também é uma central conectada. O carro já vem com uma linha da TIM, que inclusive você tem um menu aqui onde você consegue fazer o roteamento dessa internet dentro do carro, que é justamente esse menu que vocês estão vendo aqui. Então você consegue distribuir a internet aqui dentro. Mas aí o que muda daquela central do Compass para essa? Aqui perdem-se algumas funções. Então quando você tem aqui, por exemplo, o menu de aplicativos na central do Compass, você vai ter um aplicativo aqui sobre meteorologia. Não está disponível aqui nessa central. Outra coisa, essa central tem aqui GPS embarcado, como vocês estão vendo, que é esse mapa aqui, que é um mapa muito legal da TomTom, com muitos recursos. Ele é bem interessante, você tem várias configurações aqui nesse mapa. Mas uma coisa que muda também é que aqui nós não temos a indicação de trânsito em tempo real, que lá na do Jeep Compass a gente tem a indicação de trânsito em tempo real. Ainda assim, nós estamos falando de uma central bastante moderna, que você, por exemplo, consegue configurar aqui essa página com os ícones que você quer ver. Então você consegue vir aqui em editar e escolher qual dos itens que vai aparecer aqui nessa tela principal. Você também tem aqui um menu rápido para acessar justamente a internet roteada do carro. Você tem esse menu de drop-down aqui para acessar algumas funções, ó, até mesmo com o carro parado. Você consegue, por exemplo, ver aí a câmera traseira do veículo, o que acaba sendo interessante, e até mesmo acionar aqui o modo de zoom da câmera. Ainda nesse menu você pode configurar os perfis de usuário, que acaba sendo uma coisa legal. Você tem aqui a conectividade do sistema, inclusive Android Auto e Apple CarPlay sem fio nessa central, isso é legal porque já é de série. Controlar o sistema de ar-condicionado, que aqui no caso é de simples zona. Tem o próprio mapa de GPS embarcado, aqui você tem a conectividade com o celular que está conectado, e aqui é onde você configura várias funções do carro, inclusive os sistemas de assistência à condução. Então se a gente for olhar para recursos, eu vou dizer para vocês que esta central aqui acaba tendo mais recursos do que a do Volkswagen Nivus, né? Até porque ela é uma central conectada, e a gente não pode esquecer que aqui no carro da Fiat você também tem lá o app Maio Connect, que você instala no telefone para controlar funções do carro, né? Que é justamente a plataforma Connect Me. Na Jeep chama Adventure Intelligence, mas as funções são mais ou menos parecidas aí. Ou seja, em matéria de recurso e conectividade, eu vou dizer que aqui acaba sendo um pouco mais legal, até porque a central aqui tem duas portas USBs, né? Tem uma convencional e uma USB-C, e você consegue trabalhar com elas juntas, além do fato da integração Android Auto e Apple CarPlay nativamente sem fio. Ou seja, temos aqui uma central, digamos assim, mais moderna e com mais recursos do que aquela que a gente tem no Volkswagen Nivus. E o fator do consumo, como é que fica? Aliás, muita gente perguntou isso no nosso vídeo de agenda em relação aqui aos dois modelos. Lembrando que nós fizemos o teste com etanol no tanque dos carros. E durante os testes eles andaram sempre juntos com o ar-condicionado ligado e apenas o motorista dentro do veículo. E também foram dirigidos de forma mais suave. E óbvio, calibramos os pneus para ter certeza que os carros estavam na mesma condição. Pois bem, teste de estrada, rodamos aí 56 km numa velocidade média de 80 km por hora. E o resultado foi o seguinte: Fiat Pulse 12 km por litro, Volkswagen Nivus 12,2 km por litro. Também fizemos o teste urbano, nesse a gente rodou 10 km, velocidade média de 25 km por hora, e olha só, Fiat Pulse fez 7,5 km por litro e o Volkswagen Nivus fez 8 km por litro. O que a gente pode dizer desse resultado aqui? Os carros são efetivamente muito próximos, mas olha só,
Eu, obviamente, dirigi mais tempo esses dois modelos. E o que eu posso dizer? A gente sabe que o desempenho do Fiat Pulse é um pouquinho maior. E aí, se você começar a demandar um pouco mais de acelerador nos carros, né? Aquela coisa de andar de forma mais esportiva, essa diferença acaba abrindo um pouco mais. E aí o Fiat Pulse acaba consumindo um pouquinho mais em relação ao Volkswagen Nivus. Então, o que a gente pode dizer efetivamente é que, ainda que a diferença seja apertada, o Volkswagen Nivus é um pouquinho mais econômico. E mais uma vez contamos aí com a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba para ter uma ideia de como é que fica aqui o seguro dos dois veículos. Sempre lembrando que o seguro é aquele valor que você paga anualmente para proteger o seu bem e ele é sempre da pessoa que contrata em relação ao automóvel. Se o perfil do contratante mudar, o preço do seguro também muda. E por conta disso, obviamente, nós utilizamos exatamente o mesmo perfil de cliente para simular aí o seguro dos dois carros. Começando pelo Volkswagen Nivus, a melhor condição que a gente conseguiu de seguro, já considerando aquela franquia reduzida em 50%, foi o seguinte: R$ 2.600 o seguro e a franquia reduzida ficou em aproximadamente R$ 3.900. Quando a gente vem aqui para o Fiat Pulse, olha só, na mesma situação, o valor do seguro ficou em R$ 2.300 e a franquia reduzida ficou em R$ 3.400. Então a gente vê uma vantagenzinha em relação aqui ao Fiat Pulse. Mas olha, a gente fez essa simulação de seguro com várias seguradoras. E eu falei para vocês aqui a melhor condição. Mas ainda assim a gente consegue ver que o Fiat Pulse, no geral, consegue ser mais interessante. Porque nas outras seguradoras, eu vou falar só o preço do seguro para vocês terem uma ideia. Então, numa outra seguradora, o Nivus ficou em R$ 4.000, teve uma outra que cobrou R$ 4.600 e uma outra que cobrou R$ 5.548. Quando a gente compara com o Fiat Pulse, você vê que as médias aqui são, em geral, mais baixas. Uma outra seguradora cobrou R$ 3.300, a outra R$ 4.200 e a outra R$ 5.700. Ou seja, em todos os cenários, foi mais vantagem fazer o seguro no Fiat Pulse do que no Volkswagen Nivus. Se no seguro o Fiat Pulse brilhou, na hora das revisões obrigatórias, quem brilha aqui é o Volkswagen Nivus. E por quê? Já de cara, as 3 primeiras revisões são gratuitas, o cliente não paga. Então imagine que o cliente vai comprar o Volkswagen Nivus e vai trocar o carro rapidamente. Ele vai desembolsar zero nas 3 primeiras revisões, ou seja, até 30 mil quilômetros. E só vai pagar a partir da 4ª. E aí a gente fez o levantamento das 6 primeiras. Então, no Volkswagen Nivus, o total das outras 3 revisões dá R$ 2.510. Quando a gente vai no Fiat Pulse, aí o cliente paga todas as revisões, da primeira à 6ª. E nesse caso, se a gente somar as 6 primeiras, dá um total aí de R$ 3.752. Então, na revisão obrigatória, o Fiat Pulse acaba ficando aí um pouquinho mais caro. Lembrando que os dois carros têm o mesmo processo de garantia, tá? São 3 anos de garantia sem limite de quilometragem para o cliente, que é o usuário final. E o preço desses dois carros? Pois bem, pessoal, aqui eu vou considerar o preço da linha 2022. Lembra que lá no começo eu disse que esse carro aqui era 2021? Pois bem, o carro 2022 em relação a esse vai ter, por exemplo, o carregador de celular por indução e também o ar-condicionado Climatronic Touch, que ainda não está disponível nesse. Com todos os opcionais, e aí a gente está falando da nova cor, inclusive azul, e até mesmo este pacote aqui de personalização estética externa, esse carro aí tem um preço de público sugerido de R$ 133 mil aproximadamente, o Volkswagen Nivus. Quando a gente pega aqui o Fiat Pulse, ele também tem opcionais, opcional aqui de cor e até mesmo do sistema Connect Me. E aí, considerando tudo, esse carro vai ter um preço aproximado aí de R$ 129 mil. A gente percebe que os dois carros estão bastante próximos em preços e que eles também têm aí opcionais interessantes. Lembrando que essa parte de conectividade do Fiat Pulse, ela não é série. O cliente precisa contratar como um pacote opcional. E aí, pessoal, depois de todo esse vídeo, vocês devem estar esperando aquele veredito de qual dos dois carros é melhor. Se vocês prestaram bastante atenção nesse vídeo, dá para responder isso de forma bem objetiva? Qual dos dois carros é melhor? Então vamos relembrar um pouquinho de cada um dos carros aí.
Quais foram os pontos aqui no Fiat Pulse onde ele foi inquestionavelmente melhor do que o carro da Volkswagen? Tivemos aqui uma suspensão melhor para você conseguir superar aí obstáculos, estradas de terra, ou seja, é um carro que vai melhor nesse ponto. Também tivemos aqui o carro com o melhor desempenho, né? Retomada de velocidade e aceleração, Fiat Pulse foi melhor. Outro ponto bem legal, a central multimídia desse carro, ela é mais moderna e mais avançada do que a do Volkswagen Nivus. Também, espaço no banco traseiro, a gente viu que o espaço aqui no Fiat Pulse é melhor do que no Volkswagen Nivus. Outro ponto também, quando a gente fala de acabamento, aí é um pouco relativo, mas visualmente falando, quando a gente olha a qualidade dos materiais ali visualmente em relação ao toque, a gente também pode afirmar tranquilamente que o Fiat Pulse foi melhor do que o Volkswagen Nivus. Ou seja, nesses 5 itens não tem discussão, o Fiat Pulse foi melhor. E os itens aonde o Volkswagen Nivus foi inquestionavelmente melhor aqui do que o Fiat Pulse. Começando pelo porta-malas. A gente tem um porta-malas aqui muito mais espaçoso do que o Fiat Pulse, não há discussão. Também esse carro tem saída de ar-condicionado do banco traseiro. Isso ajuda e ajuda bastante na climatização do veículo. Qualidade construtiva. Pois bem, pessoal, aqui alguém vai falar, mas o plástico da Volkswagen não é tão bonito quanto o do Fiat Pulse. Verdade. Só que os encaixes, né, a estrutura do carro da Volkswagen é efetivamente mais consistente que o da Fiat, também não tem muito o que discutir nesse ponto. Outro detalhe importante, economia. O Volkswagen Nivus se mostrou um pouco mais econômico que o Fiat Pulse. E por fim, o item da segurança. Aqui, o carro da Volkswagen é efetivamente mais seguro que o carro da Fiat. Por quê? Bom, são 6 airbags contra 4. Aqui nós temos o Post Collision Brake, aqui nós também temos o assistente de frenagem e manobra, temos o sistema que seca os discos na chuva, ou seja, temos aqui efetivamente um carro mais seguro. E onde nós temos aquelas divididas de bola, onde a coisa fica absolutamente inconclusiva. Então vamos lá, tem casos. Por exemplo, os 2 carros têm painel digital. Se você for pela questão da beleza e tamanho, o Active Info Display do Volkswagen Nivus é mais bonito. Porém, se você for na funcionalidade, apesar da tela ser menor no Fiat Pulse, você tem mais informações no Fiat Pulse. E aí, qual que é melhor? Depende do gosto. Outra dividida de bola, posição ao dirigir. Tem gente que prefere o Fiat Pulse, que tem uma posição um pouquinho mais elevada. Tem gente que prefere uma posição um pouco mais baixa, que é do caso do Volkswagen Nivus. Outra dividida de bola também que a gente teve, isolamento acústico. Não deu para definir efetivamente qual carro que é mais silencioso. E até mesmo na questão do conforto ficou também um pouquinho complicado. Porque na hora de fazer o teste no tachão, por exemplo, o carro da Volkswagen foi um pouco mais macio que o Fiat Pulse. Mas na dirigibilidade na estrada, aí a suspensão do Pulse se mostrou mais confortável do que o Volkswagen Nivus. Moral da história com tudo isso. Como é que a gente vai dar a vitória para esse ou para esse? Como vocês viram aqui, pessoal, depende muito do gosto de cada cliente. E para isso que a gente faz esses comparativos, para mostrar para vocês qual carro que vocês preferem mediante o gosto de cada um de vocês. E então, gostaram desse super comparativo? Aquele padrão que você só encontra aqui no YouTube do Comprecar TV? Se gostou, por favor, deixa aí o seu like, assim a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho.